A partir de agora a aula está gravada, né? Vocês já chegaram a ver o sistema, como é que está lá a página do Pacto Virtual? Eu deixei lá para vocês os links para vocês poderem acessar. Como é que está o barulho aí? Está conseguindo ouvir? Tá tranquilo, só o microfone da Eluandra que tá ecoando bastante. Mas deixa eu tirar ela aqui. Fala. Ok? Bom, olha só. Se tem alguém com som aberto, vou pedir para tirar, para evitar problema com os colegas. Tá bom? Na aula anterior, a gente começou a falar aqui da questão dos impedimentos e das incapacidades, né? São dois assuntos completamente diferentes, mas que se completam. Então, assim, a gente tem, na verdade, a questão da incapacidade como uma medida protetiva à figura do incapaz. Ele tem uma proteção lá no direito civil e ele vem aqui para o direito empresarial, tem uma proteção mais ou menos semelhante. Ou seja, aquilo que a gente conversou na aula anterior, que foi exatamente a questão de eu não permitir que alguém que não tenha capacidade plena, capacidade civil plena, que esse alguém consiga criar um empreendimento empresarial. Então, assim, o que tem que ficar claro, esse sujeito que é incapaz, ele não consegue criar a atividade. Mas vamos lembrar uma coisa, a primeira pergunta que pode aparecer, a capacidade para ser empresário é uma capacidade civil? E aí a resposta de imediato é não. Elas se coincidem, né? A gente vai fazer o uso da ideia dos 18 anos completos, fazer uso da questão e vai fazer o uso da questão daquela sistemática, né, de você se tornar emancipado, você conseguir alcançar a capacidade plena por conta de elementos externos, ou seja, nós vamos coincidir esses elementos. A capacidade empresarial ela coincide com a capacidade civil. É temerário você dizer que elas são iguais, porque a gente sabe que cada área trabalha o seu próprio sistema. No direito privado, a capacidade ela meio que se equivale em todas as áreas, né? Ela não gera aquele mesmo conflito com a área do direito público. Então, é óbvio que a gente vai beber na mesma fonte e por isso que ninguém questiona essa questão. Mas, para poder entender, é óbvio, a gente faz uso da explicação lá do direito civil. Então, o sujeito ele se transformou em alguém capaz, ele pode criar o próprio negócio. Se ele, por acaso, perder a capacidade civil, ele também perderá a capacidade empresarial. E, por conta disso, ele vai automaticamente não poder conduzir o seu próprio empreendimento. Lembrar que esse poder continuar o próprio empreendimento não significa atos como empregado, falando do sujeito como empresário, titular da empresa. Então, esse cara, ele vai, inevitavelmente, ele vai continuar, ele vai poder ter o negócio dele continuado desde que ele seja, por exemplo, representado, pela representação lá do direito civil. Então, a mesma sistemática vai acontecer aqui. Uma das questões, ele não pode ser empresário individual, ele não vai poder, se ele não tiver capacidade, ser titular de ERELI, que é o nosso próximo assunto, e ele não vai poder ser sócio administrador de sociedades. Então, ele não vai poder ter a responsabilidade administrativa para si, o poder de decisão empresarial para si. É essa a ideia dessa incapacidade do sujeito que vai ser observada de forma coincidente
com a capacidade civil. Tudo bem até aí? A gente falou um pouco disso na aula passada. Tudo certo até aí? Sim. Bom, então, assim, só para concluir essa aula número 5, a gente precisa entender a exata noção da ideia do impedimento. O impedimento, ele não tem a ver exatamente com a questão, né, de idade, de capacidade, não tem nada a ver com isso. O que pega na questão do impedimento é essa noção de que alguns sujeitos, por conta da atividade profissional que exercem, esses sujeitos eles não vão poder exercer a atividade dita como empresa. Então, há um conflito de interesses entre a atividade desses sujeitos e a atividade dita como empresa. Aqui vale uma observação. Quando a gente fala que um sujeito empreende um negócio, ele vai ser considerado um player do mercado, ele vai ser considerado alguém que vai atuar, um agente de mercado. E esse agente de mercado, ele assume risco, como a gente já falou nas aulas anteriores. Então, quando eu assumo um risco dentro de uma regra do jogo que não sou eu que crio. Quem cria a regra do jogo é governo, é órgão estatal. Então, eu não tenho informações privilegiadas com relação a isso. Por exemplo, quando a gente fala de alguém que tem informações privilegiadas no mercado de ações, esse alguém comete um ato chamado, ou ele é classificado como um insider trading. Ou seja, ele é um sujeito que tem informações de dentro do negócio. E, por conta disso, ele se beneficia em detrimento de todo o mercado. Então, há um sistema protetivo em favor desse sujeito que acaba trabalhando para que as coisas continuem funcionando bem. Então, quando eu falo de que alguém é impedido de atuar como empresário, de titularizar uma empresa, é lógico que a gente está falando de alguém que o Estado entende que esse cara ou ele vai modificar a regra do jogo, ou ele vai ter informações privilegiadas, ou ele vai mudar a informação. Então, são sujeitos que aparecem aí. Vamos dar um exemplo, só para vocês verem. Olhem aqui para baixo na tela, no item 2. Vocês vão ver aqui, ó, os membros do Ministério Público para exercer o comércio individual ou participar de sociedade comercial, salvo se acionista ou cotista, obstada a função de administrador. Notem que tem uma lei específica para eles, que é essa lei 8625, que traz para o membro do Ministério Público a impossibilidade. Aí você vai pensar assim, poxa, mas por que o membro do Ministério Público não pode titularizar uma empresa? Bom, o Ministério Público, ele atua com interposições de ações civis públicas, ele atua defendendo o meio ambiente. Basta você lembrar, o meio ambiente, ele é um dos aspectos da função social da empresa. Ele atua defendendo o consumidor em alguns pontos, então o consumidor também é parte da função social da empresa. Então, se eu pegar o membro do Ministério Público e esse sujeito inventar de interpor ações judiciais contra determinados sujeitos, determinados empresários, concorrentes dele, é lógico que ele vai ter um grande benefício e esse benefício vai... imagina, né? Ele tem o poder de interpor uma ação contra um concorrente. Depois aquilo pode ser noticiado por um jornal, pode macular a imagem. Então, tudo isso é contabilizado na hora de você criar esse impedimento. Aí você poderia falar o seguinte, mas peraí, será que essa norma está totalmente correta? E aí eu vou abrir para vocês. Vocês acham que essa norma está totalmente correta? O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Não entendi, bicho. Tem como você repetir?
Vocês conseguem enxergar isso aqui, ó, no final? No item 2, primeiro item aqui, ó. Esse primeiro tópico aqui, ó. Tá vendo? Conseguem ver aqui? Sim. Então, Dá para ver. membros do Ministério Público, para exercer o comércio individual, né, eles podem, tranquilamente, participar de sociedades como acionistas ou como cotistas. Mas eles não podem exercer a atividade empresarial em nome próprio, e nem serem sócios administradores de sociedade. Então, Perfeitamente. esse cara, ele pode, por exemplo, chegar aqui no mercado de ações, baixar um aplicativo, né, Dimas? Como essa semana Sim. tem sido bastante divertido para a gente. A gente pode baixar um aplicativo e comprar e vender ação tranquilamente, né? Agora, esse cara, ele não pode ser o sócio administrador de uma SA, ou no caso, acionista controlador. Ele não pode ser sócio administrador de uma sociedade limitada e ele não pode ser empresário individual. Está proibido para ele. Ele também não pode titularizar a chamada EIRELI. Até que ponto isso está correto e até que ponto isso está errado na visão de vocês? Eu não vejo erro nisso, não. Eu acho que está correto. Eu acho que o membro do Ministério Público não deve mesmo. Assim, seria uma liberdade que ele estaria sendo retirada dele, mas ele sabe isso no momento que ele faz um concurso para ser membro do Ministério Público, né? Então, eu acho que é uma coisa que ele já deve saber. Até porque se ele abrir uma empresa, talvez fica fácil de ser favorecido, né? Por ser do Ministério Público, não sei. Eu não acho errado, não. Ok, mas esse obstáculo, ele está no sentido assim, ele deve existir, esse obstáculo? Aparentemente, é quase unanimidade que ele deve existir. A pergunta é, esse obstáculo, ele é suficiente? Suficiente? Ele é suficiente, esse obstáculo? Vamos tirar o Ministério Público, vamos colocar aqui os magistrados. Artigo 36 da Lei Complementar 35 de 77, Lei Orgânica da Magistratura. Uhum. Aqui, os mesmos moldes da limitação imposta aos membros do Ministério Público. Ou seja, mesma coisa para o juiz. Então, o juiz ele não pode ser, né, uma coisa, empresário individual, titular de EIRELI, sócio controlador, administrador, ele não pode. Mas ele pode ser sócio. Ele pode ser sócio. Não, ele pode ser sócio? Ele pode ser sócio. Ele não pode administrar. Ele não pode ser o sócio gerente. O sócio administra um negócio. Mas ele pode ser um sócio investidor. Ah, tá. Tem ações da empresa e tal. Isso, ele pode ter ações. Entendi. Deu para entender a pergunta agora? Deu. Sim. Mas eu acho que ter ações é um pouco mais restritivo, né? Ele não tem tanto direito quanto um sócio administrador. Até porque ele tá ali para ganhar dinheiro. Eu acho que dá no mesmo, na verdade. Não sei. Tô confuso. Olha só. Ele pode tirar vantagem em cima do fato dele ser acionista. Uhum. Entendeu por que eu estou perguntando isso? Não tinha ligado. Imaginem que tem duas padarias no município e uma das padarias é exatamente pertencente a alguém. E aí eu vou até um pouco mais longe, né? Já que o sentido dessas normas é um sentido da gente evitar que o mercado seja prejudicado. Se eu tenho, por exemplo, um parente muito próximo do magistrado, e ele é sócio cotista, né, de uma determinada padaria da cidade, ou de um açougue, né, ou de uma farmácia. Imaginem que esse parente desse é sócio. Mas você, hoje, no cenário atual, né, é muito difícil da gente controlar essas relações que são feitas entre as pessoas, principalmente com o magistrado. Mas imaginem que esse parente desse magistrado tenha relações com ele
obscuras, né? Ou seja, esse amigo desse magistrado, às vezes até, e ele simplesmente vá lá participar. Imagina que esse magistrado vai julgar uma causa de uma concorrente dessa padaria. Ou seja, a gente acaba incrementando o mercado com situações que não são exatamente tipificadas. É claro que o juiz poderia se dar por suspeito em matéria envolvendo esse tipo de assunto. Mas observe que a lei não traz um impedimento. Ela pode trazer uma suspensão, mas não é exatamente um impedimento ao fato do juiz ter ali uma participação societária numa determinada sociedade. É interessante notar isso, porque o mercado ele se cerca ao máximo de proteções, mas a gente observa também que essas proteções nem sempre têm um alcance completo com relação a esse assunto. Então, a gente pode dizer aqui, em relação ao Ministério Público, magistrados, vão aparecer algumas figuras diferentes. Por exemplo, empresários falidos, aqui nesse terceiro item para vocês, artigo 195 da Lei 11.101, mas notem que empresário falido é matéria do empresarial 3, o empresário falido até que ele pague as obrigações dele. Então, bom, tem uma limitação também ao empresário falido, um sujeito considerado falido. Não está aqui, mas a gente pode acrescentar o empresário falido e o sócio de responsabilidade ilimitada, que vocês ainda não estudaram, vocês vão começar a entender a partir mas o empresário que tem a responsabilidade ilimitada, ele também vai entrar nesse assunto. Como a aula está sendo gravada, vocês vão poder rever depois essa fala minha, quando eu digo que o empresário falido e os sócios dessa sociedade, de uma sociedade falida, que tenham responsabilidade ilimitada, porque eu vou explicar esse assunto da responsabilidade depois, e vocês vão compreender melhor o que eu estou falando. Não adianta eu explicar agora, vai ser objeto da aula seguinte. Okay? Depois entram as figuras do leiloeiro, corretores, aí também vocês vão ter que dar uma olhadinha nessas leis para vocês poderem entender, mas é coisa simples. Normalmente, aquilo que está sendo objeto de negociação. É basicamente isso. Né? Despachantes aduaneiros, cônsules, os médicos, um exercício simultâneo da farmácia. Tem uma série de itens aqui para vocês poderem dar uma olhada, mas tem umas questões meio óbvias, né? E a principal dessas questões óbvias são as figuras públicas, ou seja, o Ministério Público, os magistrados, servidores públicos, civis da ativa, tá vendo aqui, ó, Lei 1711 de 52, e servidores federais, Lei 8.112 de 90. Inclusive ministro de Estado, ocupante de cargo público. Então, assim, notem que as pessoas, servidores públicos, não podem titularizar empresa. E eu, no meu caso, por exemplo, hoje eu sou servidor público federal. Então, eu tenho também essa restrição, né, de titularizar uma empresa no meu nome. Então, observe que normalmente vai ser direcionado para servidores públicos. Né? Entra um médico, entra um despachante aduaneiro, corretor, como o próprio empresário falido, como situações a mais. Mas a regra geral para todos esses sujeitos é o fato de ocuparem situações públicas. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Basta fazer a leitura desses itens aí para vocês. Só passem o olho para vocês poderem entender. Tá? E aí entra esse item 3, continuação da empresa, que eu deixei separado. É até uma questão do oitavo exame de ordem verificado, para vocês poderem acompanhar. Complementando aquela parte da incapacidade, que estava lá em cima. Mas observem que aqui no início, né, tem uma continuidade, depois dá um salto aqui para o item 3. O item incapacidade ele é complementado aqui no item 3, quando fala da continuação da empresa. Então, complementa exatamente com aquilo que eu já falei. Né? Ou seja, poderá o incapaz por meio de representante ou devidamente assistido. As mesmas situações lá do direito civil. Tá bom?
Não, ele não pode começar o negócio sendo incapaz, mesmo que através de representante, mas ele pode ter o negócio dele continuado. Aliás, uma coisa interessante aqui é que a lei não fala sobre a questão da representação. Então, no início do empreendimento, a lei trabalha aqui no item 1, só para repetir, né? Tem que ter legalmente a questão da capacidade, estiver em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, no item 1, a gente fala aqui de que podem exercer a atividade empresária os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. E a complementação disso, aqui no item 3, quando fala no artigo 974, da possibilidade de continuar a empresa por aquele que se tornou incapaz, a gente não tem exatamente uma proibição, né, de imediato a criação, mas isso acabou sendo uma construção, né? Então a gente tem uma construção doutrinária e até jurisprudencial de que o indivíduo incapaz ele não pode sequer começar o negócio, né? E que pese o fato de a gente ter situações diversas de pessoas que são menores, às vezes, e elas iniciam um negócio, iniciam um empreendimento, e esse empreendimento ele dá certo e aí ela se torna maior. Vou dar um exemplo clássico em relação a isso. Um tempo atrás, né, as pessoas não tinham tanto computador em casa, isso é um artigo um pouco caro. Até um conhecido meu teve uma situação assim. Ele era menor e tinha computadores em casa e ele criou uma lan house na garagem dele. Pegou os computadores que ele tinha e começou a ganhar dinheiro com isso. Quem ia dizer que a atividade dele não era empresarial? Era uma atividade empresarial, mas não tinha registro. Não tinha registro, não tinha coisa nenhuma. Tinha dinheiro, ele entrava dinheiro para ele. Então, é algo que na vida ele não consegue se regularizar, mas que existe, existe. Eu não sei se vocês já viram uma situação assim, mas é possível que aconteça. Até a parte de capacidade civil tem uma coisa interessante, quando a gente fala da emancipação, e lá no Código Civil, lá no iníciozinho, tem uma parte que fala da emancipação, fala assim, constituição de economia própria. Ou seja, se o sujeito menor adquirir uma economia própria, significa o quê? Um negócio próprio, né? Ele pode vir a pedir a emancipação dele. Então, aí a junção dos elementos. Tudo bem? Vocês dão uma passada de olho aqui no artigo 974, a 976, para vocês poderem visualizar isso um pouco melhor, mas só um destaque aqui para o parágrafo 3º. Todo mundo está acompanhando? Sim, estou acompanhando. Então, assim, aqui Estou acompanhando aqui. no parágrafo 3º, ele fala que o registro público de empresas mercantis, a cargo da junta comercial, deverá registrar contratos com alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz. Né? Aí tem essas especificações, aí, o atendimento a essas especificações. Né? Quando falo sócio incapaz não pode ser a administração da sociedade, o capital deve ser totalmente integralizado. Tudo isso eu vou falar para vocês ainda na continuidade da matéria. Né? O sócio relativamente capaz deve ser assistido, absolutamente incapaz deve ser representado, coisas óbvias lá do direito civil. Aí não tem nenhum segredo para você. Acho que vocês não viram ainda comigo aqui, vão ver na sequência, essa questão aqui da capacidade do capital social, da integralização do capital social, que a gente vai estudar, né? E a questão da administração da sociedade, que vocês também vão estudar. Então, fica o registro, mas a explicação vai ficar mais clara na sequência do conteúdo. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então, assim, Beleza. eu deixei para vocês, aqui no portal, para vocês poderem acompanhar, eu preciso que vocês fechem isso, né? Tem 2 atividades aqui no portal, ó. Deixa aqui para vocês verem. Atividade 3 e atividade 4. A atividade 3 tem a ver com esse tópico 3 de cima. Então, vocês, por favor, tentem responder. Como é uma pergunta objetiva, respondam, né? Tentem fazer agora. Okay? Eu vou encerrar o vídeo,
podem até permanecer. Eu vou retornar, porque aí a gente continua a gravação. Então, assim, tentem fazer essa atividade 3, que está aqui no tópico 4, e na sequência a gente volta. Ok? Uhum. É aqui,